27 anos de idade. E ela já guarda a responsabilidade de cuidar de 3 filhos. Essa é Gislaine. Há 11 anos, Gislaine foi morar com o marido num terreno onde outras casas existiam. No local, também vivia um homem que se chama Cícero, de 44 anos. Cícero era casado e a mulher dele era cunhada de Gislaine. As 2 famílias ficaram muito amigas. Cícero chegou a ser padrinho, inclusive, de um dos filhos dela. Ele é caminhoneiro, mas estava desempregado. Há 3 anos, Cícero separa da esposa, mas continua frequentando a casa da família de Gislaine. É naquele dia que eles vão passear na casa da mãe dela e na volta para casa, Cícero pega carona com Gislaine. Estou falando de pessoas que até então eram praticamente de uma mesma família. Enquanto Gislaine, no banco da frente, dirigia o carro, no banco de trás estava o homem com uma criança, com a filha de Gislaine, de 6 anos de idade. Quando ela chega em casa, ela descobre que o tio Cícero, como chamavam, abusou sexualmente da menina indefesa de 6 anos de idade. Vem para mim, por favor. Pior. Naquela altura, 2 sobrinhas de Gislaine, uma de 8 e outra de 11 anos, contaram também que Cícero abusou sexualmente delas. A polícia é chamada, a prisão de Cícero é decretada e nesse momento você acompanha os detalhes do caso. Uma relação de confiança, um elo completamente quebrado. Gislaine tem 27 anos, mãe de 3 filhos, entre eles uma menina de 6 anos, vítima de abusos. O suspeito, considerado tio da criança, Cícero. Alguém que teria sido capaz de abusar da menina dentro do carro, no banco de trás, na volta para casa depois de um passeio na casa da mãe de Gislaine. Sim, porque eu estava dirigindo, né? Como estava trânsito, aí meu carro é escuro também, aí não dava nem para ficar olhando para trás, porque se eu olhasse e distraísse, eu poderia bater. Então, distração nenhuma no momento. E como você confiava nele, ele estava no banco de trás com a tua filha? Sim, sempre confiei, sempre. Eu não tinha por que desconfiar dele nesse ponto. Logo depois da descoberta do abuso, Gislaine enviou mensagens para o até então compadre Cícero. E disse: minha filha me contou o que você fez com ela. E depois de desabafar com Cícero, ele apenas colocou: me perdoe, por favor. Para ela seria a confissão de Cícero. Ele mesmo já se confessou na hora desse que ele me pediu desculpa, que ele me pediu perdão. Ele já se confessou, porque ele poderia ter, não, comadre, eu não fiz nada com a sua filha, não. Ter conversado, ter, sabe, se defendido, mas ele não fez isso, em momento nenhum. Não fez isso. E foi o que me deixou mais revoltada. Nas mensagens, Gislaine continua e pede para Cícero não falar mais com ela e não aparecer no portão. E ele coloca: nossa, me perdoe, comadre. Gislaine diz: minha filha é um bebê. Depois da descoberta do abuso contra a menina de 6 anos, ainda tinham muitas outras revelações pela frente. Era o início do rastro de violência que o Cícero deixou aqui na família. A mãe da criança telefonou para as irmãs. Foi um momento de um choque para todas quando elas descobriram que 2 outras crianças da mesma família também tinham sofrido abusos do mesmo homem. A gente confiava demais nele, demais para poder, acreditar, nossa, ele fez isso com a minha filha. É um sentimento de revolta, indignação, tudo ao mesmo tempo, sabe? Parecia que abriram um buraco assim, me jogaram, que eu não sabia como fazer para sair de lá no momento. A irmã de Gislaine, mãe da outra menina, que também teria sido vítima de Cícero, está indignada. Como alguém seria capaz de abusar de crianças da família que abriu as portas de casa para ele? Quando eu conheci ele, a minha filha ainda era um bebê, tinha 2 aninhos. Agora ela tem 8. Olha o tempo que ele estava dentro da minha casa, sem saber como é que ele era. Entendeu? Se isso não viesse à tona, ele ia ficar até quanto tempo fazendo isso? Isso que a gente se pergunta, né? Quanto tempo? Como pode? A filha dela, de 8 anos, contou tudo apavorada. A Gislaine conheceu Cícero logo que ela se casou há cerca de 11 anos. Ela foi morar no mesmo terreno onde uma casa que estava construída na frente já morava o Cícero, que era casado com a cunhada dela. Dali
nascia uma amizade que ela imaginou que fosse durar a vida toda. Eles passaram a ser tão amigos que viraram compadres. Ele se tornou o padrinho de um dos filhos da Gislaine. Mais do que isso, a família toda abraçou Cícero como uma outra pessoa também da família. Ele também se tornou o padrinho de uma outra menina, sobrinha da Gislaine, que também teria sido vítima dos abusos do tio. Ele era chamado pelas crianças como tio. E aí a situação ficou ainda mais delicada. Depois do passar do tempo, a confiança que o Cícero ganhou de todos na família era tanta que ele sempre teve acesso a todas as casas. Entrava e saía porque era o tio Cícero. Só que uma das meninas passou a ter um pouco de resistência a ele. Dizia, quando ele chegava, que estava com dor de cabeça. Não queria ver o Cícero por perto, mas tinha medo de contar para a mãe os abusos que tinha sofrido. Cícero ameaçava a criança. Ela era muito apegada com ele, gostava muito dele, tinha ele como um pai. Aí, de repente, de um ano para cá, mais ou menos, ela não quis mais graça, não queria mais conversar, não chegava mais próximo. E a gente sempre perguntando, Bia, aconteceu alguma coisa? E ela falava, não, mãe, tô com dor de cabeça. Quando ela ficava meio, às vezes ela chorava em casa. Eu falava, Bia, o que você tem tá chorando? Saudade do meu pai, mas não era. Depois das descobertas, Cícero fugiu. Eu acho que ele já imaginou assim, não, eu vou sumir, porque vão saber que eu mexi com fulano, com betano, com ciclano, entendeu? Aí daí já foi a confissão dele total, ele já sumiu, já não precisou falar mais nada. Enquanto nossa equipe gravava na casa de uma das vítimas, a irmã de Cícero, com quem ele morava, apareceu no portão, muito exaltada. Porque na hora que você foi fazer o barraco, você soube. Não, eu não fui em delegacia não, porque você foi. Você que foi na delegacia. Denigrei mais do meu irmão que nem um vagabundo. Porque todo mundo, ó, já o mesmo monte de gente que já foi lá na minha casa. Se precisar dar uma palavra pelo negão, eu vou, porque o negão ele é homem. Tá? Ele é homem. Cícero estava separado há cerca de 3 anos. O caminhoneiro não tem emprego e não foi mais visto na região onde morava, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A irmã dele disse ainda que, se for provado que ele é culpado... Se ele errou, ele vai pagar. Não precisava você denigrar mais do meu irmão que nem um estuprador, porque ele não estupou sua filha, ele não estupou Nicole, ele não estupou ninguém. E vai ter que ser provado. Porque se tá lá nas mensagens. Agora tem uma coisa, se ele não estupou, Nina, aí tu vai ver o outro lado da história. A polícia já ouviu alguns depoimentos e considerou ter provas suficientes contra Cícero. Por isso, pediu e a justiça já autorizou e expediu o mandado de prisão contra o acusado. O delegado explica ainda que, mesmo sem laudos, existe a comprovação do crime. O laudo pode vir no sentido que não houve conjunção carnal. E isso não significa que não tenha havido crime de estupro. O crime de estupro ele é amplo. Como eu disse, nós temos a noção, né, que estupro significa conjunção carnal. Não, é mais amplo. Para a família e para as crianças, restam traumas, medos e muita tristeza. Meu desejo é que encontrem ele, que ele seja preso, que seja feita a justiça pela minha filha, pelas minhas sobrinhas e pelas crianças que a gente não sabe, porque ele convivia muito com outras crianças também. Então, pelas crianças que não sabem, tipo, o que passou, sabe? Que é isso, que ele seja pego, que a justiça seja feita.